Desenho de edificação. Etapa 5. Desenho e inserção das esquadrias. Vamos agora então inserir as esquadrias, as portas e as janelas. Num projeto, geralmente nós vamos ter já as portas e as janelas como blocos, normalmente prontos, para reutilizar. Nesse caso aqui, como estamos fazendo o desenho do zero, vamos desenhar as portas e as janelas. Primeiramente vamos fazer as portas. Então vou desenhar aqui uma porta, peguei o layer esquadria. E vou fazer primeiro essa porta aqui, ó. Eu posso fazer a porta no local ou fora do local, tá? Eu vou fazer fora aqui. Essa porta ela tem 25 de largura e 70 de comprimento. Então nós vamos fazer aqui um arco aqui, né? Vamos pegar a ferramenta linha, retângulo, clicar no ponto qualquer da tela e digitar. O nosso marco tem 2,5 centímetros de largura e vai ter 25, né, centímetros, que é a largura da parede. Então, nós vamos digitar no X 0.025, que é 2,5 centímetros, né, em metros, vírgula 0.25, que são 25 centímetros. Ó. Então, tenho aqui ó, o primeiro marco. A distância entre os marcos é a distância então da porta, arroba 0.7,0, né, 70 centímetros na horizontal. E posso aqui desenhar outro marco ou copiar esse aqui. Tá? Vou desenhar outro. Aqui ó, tenho que pegar a precisão e pegar exatamente no ponto final aqui da linha que eu desenhei, arroba 0.025,25, né? 2,5 centímetros na horizontal e 25 centímetros na vertical. Feito isso então, tem uma linha aqui. Ó. Na verdade essa linha aqui nessa porta eu não vou ter apenas a outra linha. Essa linha aqui que depois eu explico, né, o que ela é. Então estão aqui os marcos, tá? E o vão da porta. Vou mover esse desenho um pouco mais para cá para conseguir desenhar a porta. Bom, então nós temos aqui os dois marcos, o vão, e vou desenhar aqui a folha da porta. A folha da porta tem 70 e nós vamos considerar também que ele seja de 1 polegada, aproximadamente 1 polegada, né? 2,5 centímetros. Então vou pegar o retângulo, a porta, né, ela vai abrir nesse sentido aqui, então a folha da porta vai estar aqui, ó. Então vou clicar no alinhamento, aqui vou clicar numa extremidade, nessa extremidade aqui ó, do marco, e vou digitar arroba menos 0.025, né, 2,5 para a esquerda, vírgula, menos 0.70, 70 centímetros para baixo. Com isso então desenhei a folha da porta e normalmente nós indicamos aqui, né, o caminhamento da porta ou com um arco ou com uma linha aqui reta. Eu costumo usar o arco. Vou pegar agora o layer base para isso, tá? Porque eu não quero que seja uma linha tão espessa quanto o restante. Linha auxiliar, digamos assim. E vou vir aqui então em curva, selecionar centro, ponto, ângulos. O sentido que ele está aqui, ó, é o sentido anti-horário. Poderia colocar o sentido horário também. Tá? Vou desenhar em sentido anti-horário. Seleciono a precisão, clico aqui onde vai ser o centro do meu arco. Ó, clico nesse ponto aqui, de novo nesse ponto aqui, e agora venho até esse local aqui, ó, venho até a porta. E com isso então tenho a minha porta desenhada já com o arco. Para finalizar aqui eu posso inserir o texto, posso informar qual é a dimensão dessa porta. Então normalmente nosso desenho está sendo realizado em metros, eu vou cotar ele em metros, mas usualmente as esquadrias nós indicamos as dimensões em centímetros. Então vou vir aqui no layer texto, selecionar aqui
a ferramenta de multitexto, vou modificar, já coloquei o texto aqui, ó, 70 por 2,10. Só vou modificar aqui o tipo de letra, tipo de fonte para essa simplex. Vou usar a altura 0.08, que é uma altura que eu sei que vai ficar bom para essa porta, para essa janela. Se não soubesse eu teria que testar. Ok. Coloco aqui o texto. Então essa porta ela vai ter 70 centímetros de largura por 2,10 metros de altura. Não falei aqui, mas eu modifiquei o ângulo também para 90 graus, tá? Tudo certo. Então, tendo já uma das portas aqui, eu posso colocar ela no local. Então vou mover ela aqui. E é importante, ó, eu tenho que mover de um ponto específico para outro ponto específico. Então eu vou pegar exatamente esse ponto aqui, tá? Do marco e colocar exatamente aqui. Poderia ter pego esse outro ponto, e aí eu colocaria ele nesse local. Tá? Mas esse ponto do marco, ele tem que ficar nesse local aqui da parede. Tá? Vou apagar o original. E ó, ficou bem certinho. Ó. Onde acaba a parede, começa o marco. E essa linha que eu tinha comentado antes, é uma linha que indica que eu tenho uma diferença de nível aqui. Tá? Eu tenho um desnível entre essa parte aqui do compartimento e essa parte aqui que é na rua. Vou fazer aqui a outra porta, então, vou fazer agora no local, só para fazer de várias maneiras para que vocês possam verificar qual é a melhor, que melhor atende a vocês. Seleciono esquadrias novamente, retângulo, clico, agora sim, ó, clico num ponto aqui específico já da minha parede, clico nesse ponto, por exemplo, vou digitar arroba 0.025, que é o 2,5 do marco, vírgula 0.25, que é a parede. Ó, fechou aqui. Na outra vez eu fiz de novo o marco, que eu vou copiar dessa vez. Então posso copiar o marco. Importante, ó, se eu for copiar ele, eu tenho que pegar esse ponto aqui, ou esse ponto aqui, ó, e colocar na parede, exatamente na parede. Eu tenho que estar com a precisão nas extremidades ativada. Não vou apagar o original, uma cópia. Ó, beleza. Da mesma maneira que o outro desenho, eu vou ter um desnível aqui. Aqui eu estou dentro do compartimento, dentro da edificação, aqui eu estou fora. Vou desenhar agora então a folha da porta. Retângulo, clico nesse ponto aqui. E a minha folha da porta vai ter arroba menos 0.025, né, que vai ser para a esquerda, vírgula, e essa porta tem 90 de largura. Tá? Então, vírgula 0.9. Desenhada a porta, então, a folha da porta. Vou fazer agora a circunferência, né, que é o caminho aqui da porta. Vou selecionar o layer base. Ferramenta centro ponto ângulo. Vou clicar no centro aqui, ó, nesse ponto aqui. Lembrando então que eu estou em sentido anti-horário, poderia mudar, né? Então em sentido anti-horário, primeiro eu clico nesse ponto aqui, né? Clico 2 vezes nele, e depois eu clico nesse ponto aqui, que é o ponto final da minha trajetória. Então fiz aqui a trajetória da porta. E aí, vou inserir agora o texto. Seleciono Layer Texto. Clico em Multitexto. Essa porta tem 90 por 2,10. Ok. Tiro a precisão aqui e posiciono ela então nesse local. Tá? Então agora, feito essas duas, aqui sim eu tenho duas portas iguais e aqui uma diferente. Tem duas de 80 e uma de 60. Vamos fazer então essa porta aqui de 60, de 80, desculpa, lembrando que aqui agora a parede tem 15 centímetros. Né? O marco vai ter 2,5 centímetros igual e a largura vai ser 15. Então vou lá na esquadria, seleciono o retângulo, precisão, ponto, esse ponto aqui, arroba 0.025 no x, né, vírgula, 0.15.
15 agora, que é 15 centímetros da largura da parede. Ó, fechou aqui. Vou copiar então esse marco, ó, desse ponto aqui, com a precisão ativada, para esse ponto aqui, mantendo o original. Tá? Feito isso, essa porta vai abrir para cá, assim, né? Vou desenhar a folha da porta aqui agora. Arroba 0.025, vírgula, essa porta tem 80 centímetros de largura. Por fim, então, faço a trajetória aqui da porta, venho no Layer Base, seleciono o Layer Base, seleciono a ferramenta de curva, lembrando então que ela está indo no sentido anti-horário, então eu tenho que pegar primeiro aqui, ó, nesse ponto, depois esse ponto aqui, duas vezes, e depois, né, então, no ponto final, no ponto da minha folha da porta, sentido anti-horário. Feito isso, tá? Antes de colocar o texto, como eu vou fazer 3 aqui na mesma região, vou fazer as 3 portas primeiro e depois coloco o texto informando as dimensões. Essa porta aqui é igual a essa. Então eu posso usar, claro, eu posso desenhar ela de novo aqui, ou eu posso usar a ferramenta de espelhar. Para espelhar eu preciso de um ponto de referência que seja o ponto médio entre as duas, para ter uma simetria. Como aqui eu não tenho nenhum ponto, vou desenhar uma linha aqui que vai me servir de referência, né? Porque eu tenho aqui dessa porta agora até o meio dessa linha a mesma distância do que vai ficar essa porta até o meio dessa linha, e aí eu consigo fazer o espelhamento. Vou selecionar então o objeto espelhar, selecionei todos os elementos da porta, venho aqui na ferramenta, ó, espelhar, e ele pergunta, especifique o primeiro ponto do espelhamento da linha. Então vou vir aqui na ferramenta de precisão no meio, ó, e aí vamos selecionar aqui a restrição horizontal, vou tirar isso aqui, ó, e com a restrição horizontal eu consigo, então se eu tirar a restrição horizontal, ó, ele vai ficar num lugar qualquer. Agora, colocando na restrição horizontal, ele vai ter que ficar na horizontal. E aí eu consigo, ó, colocar no lugar certo. Então agora aqui, ó, clico num ponto qualquer com o botão esquerdo. Manter original ou deletar, vou manter nesse caso. Ó, e está ali a nossa porta. Posso apagar minha linha agora então. Então a porta espelhada. E vou fazer então essa porta agora do banheiro, que tem 60 centímetros. Então vou vir de novo no Layer Esquadria, retângulo. Clico no ponto, né, num ponto aqui no canto, arroba 0.15 agora, né, que é 15 centímetros da espessura da parede, vírgula 0.025 marco. Opa, fiz ele, era para ser menos 0.025, eu fiz mais, tá? Então ficou para cima. Então aqui eu posso apagar ou mover. Ó, ele ficou acima, ficou para dentro da parede. Então vou vir aqui, mover, copiar, clico nesse ponto e trago ele para cá. Feito isso, então, posso desenhar outro marco aqui ou copiar. Vou copiar ele, copiar. Tá? Eu peguei a ferramenta antes agora de selecionar o objeto, então eu peguei a ferramenta, selecionei o objeto e cliquei Enter, para dizer que era só esse objeto. Tá? Então cliquei no ponto qualquer e cliquei nesse ponto aqui, mantendo agora o original, é uma cópia. Fechou. Vamos desenhar agora a folha da porta, retângulo, clico nesse ponto aqui, arroba 0.60, né, que é a largura, vírgula, agora sim para baixo, de novo, menos 0.025. Quero que ele vá para a direita, mas para baixo. Então, por fim, vou desenhar a trajetória, venho na base, ferramenta centro, clico no centro, ó, lembrando que eu estou no sentido anti-horário, então eu tenho que pegar primeiro aqui e depois aqui. Se estivesse no sentido horário, pegaria primeiro aqui e depois aqui. Tá? Então, centro, aqui duas vezes e no local, até o local que eu quero. Tá? Feito isso, então, tenho todas as portas agora desenhadas, a de 90, a de 70, uma de 60 e duas de 70. E vou, então, inserir o texto. Tem uma porta de 80 por 2,10, ângulo é 90 mesmo.
Então eu vou ter essa porta aqui e aqui. Opa, não troquei o layer, mas agora eu troco. E aqui. Isso aqui não ficou posicionada bem. Vou selecionar ela e vou mover para que ficou melhor. Tá, movi ela aqui. Então vou alterar o layer das duas, de base para texto. Tá, vou mudar aqui o layer para texto, então. E vou fazer a nossa última dimensão da porta, que é uma porta de 60 por 2,10, e esse texto está a 0 grau. Ó. Aqui está ótimo. Tá, então aqui eu não tenho nenhuma linha, porque eu não tenho nenhuma diferença de nível. Poderia ter a diferença de nível entre os compartimentos, mas nesse caso aqui eu não tenho. Tá, então a diferença de nível é só aqui, nas duas portas que dão para o exterior. Feito isso, então, vamos começar a fazer as janelas. Para as janelas, então, como eu falei, né, esse é um desenho arquitetônico onde esses elementos das esquadrias eles estão mais simplificados. Então vamos desenhar aqui uma janela simplificada. A janela, sim, eu vou desenhar fora do local dela porque eu vou reaproveitar. Tá? Então, lembrando que as paredes externas têm 25 centímetros de espessura. E esse vão aqui, esse primeiro vão aqui, ele vai ter 1,40. Vamos conferir aqui. Ó, 1,45. 1,40, né, mais 2,5 de cada marco. Então vamos desenhar os marcos de novo, né? Layer esquadria, retângulo, clico num ponto qualquer, arroba 0.025 que é o marco, vírgula 0.25 que é a espessura da parede. Fazer uma linha então aqui, ó, com a... Posso pegar a linha horizontal mesmo, né? Uma linha horizontal de 1,40 m, precisão no início. Seleciono aqui a ferramenta de precisão nas extremidades. Clico aqui, já faço a outra aqui, tá? E já posso copiar esse marco, ou fazer um marco novo aqui. Para copiar, seleciono ele, venho aqui no mover copiar, e tenho que prestar atenção onde a gente vai selecionar. Eu não posso selecionar esse ponto aqui, ó. Tenho que selecionar esse ponto aqui, que é o ponto da extremidade de fora do marco. Tá? Isso tem que cuidar. Então vou clicar aqui e seleciono esse ponto, clico nesse ponto aqui, ó, mantendo o original. E aí sim, copiou certinho. Tá aqui a linha. O vidro então vai ficar no meio da largura aqui da janela. Vou vir aqui com layer base, vou desenhar ele com layer base, tá? O vidro é uma linha que quando eu plotar é para ficar um pouco mais fina que a esquadria. E venho aqui na ferramenta de novo, na linha horizontal, precisão iniciar, pode ser. Mas agora eu vou ativar aqui, ó, o precisão no meio. E vou colocar exatamente no centro da largura aqui, né, da espessura da parede. Eu vou desenhar aqui uma linha, cima e uma linha para baixo, depois vou apagar essa linha, tá? Essa linha que eu fiz é só a referência para deixar centralizado o vidro. Então eu vou vir aqui em Offset, vai ser essa aqui a linha, só essa linha mesmo, Enter, ou posso fazer da maneira que estávamos fazendo, clico na linha, venho aqui no Offset, então, né, depois de clicar na linha, e aí ele já vai, ó, abriu aqui a distância, 0.015, tá? 1,5 cm, vou deixar 1 cm, tá? A espessura de representação do vidro vai ficar 2 cm. Então vou tirar aqui, mover para cima, está aqui a nova linha que eu fiz. Tá? Vou lá de novo no off, clico nessa linha, offset 001 mesmo, ó, e agora eu quero que ela venha para baixo, quero fazer uma cópia paralela para baixo. Dei a direção, com o botão esquerdo no ponto qualquer, defini a outra linha e agora eu posso apagar essa linha do meio. Tá, ó. E aí tenho agora o vidro. Agora então, vou fazer a pingadeira com layer base também. E essa pingadeira, nesse caso aqui está para fora, né? Vou desenhar ela com 5 cm, passando 5 cm, e ela vai vir em 5 cm também além da parede.
Então vou pegar a linha horizontal, 5 centímetros, né, 0,05 metros. Precisão pode ser primeiro no iniciar, ó, tá aqui a linha, que eu vou ter uma linha tanto nesse lado, ó, quanto no outro. Mas claro, no outro eu preciso mudar a precisão para o final. Cliquei aqui. Agora uma linha vertical, né? Iniciar aqui, aqui e aqui. E por fim, uma linha então ligando as duas. E está pronto. Para mover a janela, então seleciono a janela, venho no mover copiar, estou com a precisão ativada, né? E agora eu tenho que cuidar também, eu tenho que colocar o marco, o canto do marco, no canto da janela. Ó, exatamente nesse ponto aqui. Se eu peguei aquele ponto do marco, poderia ter pego o de cima também, ou do outro lado. Mas eu peguei aquele ponto e vai ficar exatamente nesse local aqui. Vou manter o original agora, porque eu vou alterar a janela para os outros vãos. Ok. Ó, então a janela posicionada ficou no lugar certo. Agora eu quero reaproveitar essa janela, mas alterando os tamanhos. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma janela de 2 metros. Aqui eu tenho uma janela de 2 metros. Aqui uma de 1,60 e aqui uma de 60. Para não precisar desenhar de novo, para alterar a dimensão dela. Nesse caso aqui eu vou alterar só a dimensão, a largura dela no caso, né? Porque a espessura vai ser igual, vai ser a mesma para todas as janelas. Elas são janelas que estão nas paredes externas que tem 25 centímetros. Nesse caso aqui, então, eu quero só encurtar ela ou alongar. Aqui eu tenho 1,40, vou colocar ela aqui nesse vão que tem 2 metros e vou alongar. Tá, vou fazer uma cópia dela primeiro aqui. Copiar para cá, mantendo o original. E vou alongar essa janela. Então ela está com 1,40, eu quero que ela fique com 2 metros. De 1,40 para 2 metros eu tenho 60 centímetros de diferença, né? Para alongar, eu posso usar essa ferramenta aqui, o esticar. Ele serve tanto para alongar quanto para reduzir essa janela. Então venho no esticar e ele vai perguntar, especifique o primeiro canto. Primeiro canto do quê? Primeiro canto de uma área de seleção que eu preciso abrir. E essa área de seleção ela precisa ficar fora, o primeiro canto fora do desenho, fora do elemento. E o segundo ponto, ó, tocando no elemento. Quais linhas eu quero estender? Eu quero estender essas linhas aqui, ó, essa. E quero que isso aqui continue igual, o marco vai ficar igual. Então, eu tenho que vir aqui e garantir que essa linha esquerda aqui do meu retângulo de seleção vai estar interseccionando essas linhas que eu quero alongar. Então, clico aqui nesse local. E aí ele pergunta, ó, especifique ponto de referência, pode ser um ponto qualquer. E especifique próximo destino, quanto eu quero alongar ela. Eu quero alongar ela 60 centímetros, nesse caso é no eixo X, então arroba 0,6,0 no Y, eu quero que ela continue na horizontal. Ó, então prolonguei ela, posso medir, se eu não estou muito confiante se está certo ou não. Venho aqui medir, e ela tem que estar com 2,05. Ó, 2,05. Então está certo. Tá? Vou então selecionar ela, copiar desse ponto aqui para esse ponto aqui, ó, tem que ser o canto aqui da parede. Aqui eu vou manter o original. Tá? E vou mover agora essa aqui para usar nesse local aqui. Então vou selecionar ela primeiro, mover, copiar, traz ela aqui para baixo. Opa. Repetindo então, mover, copiar, trago ela aqui para baixo, ponto qualquer, apagar o original. Agora então eu tenho que rotacionar essa janela para que ela entre aqui. Então vou selecionar a janela, vou vir aqui na ferramenta rotacionar e ele pede lá o centro de rotação. Eu tenho que cuidar quando eu escolho o centro de rotação, o ideal é que seja um ponto próximo do meu elemento, no caso a janela. Vou clicar aqui no ponto qualquer, um ponto de referência, vou clicar no próximo também aqui, tá, ó, e aí consigo rotacionar esse elemento. Nesse caso aqui, eu preciso ativar a restrição vertical.
eu movo o mouse para cima e para baixo, né? Até posso tentar mover para os lados, mas como eu estou com a restrição vertical, ele não vai deixar. Movo o mouse para cima e para baixo e ele ou deixa a janela no local que ela está, ou rotaciona 180 graus. Então eu quero que ela fique aqui, ó, rotacionei 180. No momento que eu quero, né, tá ok assim mesmo, clico com o botão esquerdo no ponto do mouse, no ponto qualquer da tela. Cliquei no ponto qualquer, ó, ele especificou o ângulo de 180, e agora eu vou apagar o original. Ficou certinho aqui. Eu vou copiar essa janela para esse local e já vou deixar ela aqui também uma cópia para fazer essa aqui. Tá? Então seleciono o objeto, copiar, precisão, né? Sempre tenho que estar com a precisão ativada. Ó, vou pegar o canto aqui da janela e o canto da parede. Manter original. Ó, certinho aqui. Agora, essa minha janela tem 2 metros e essa janela aqui tem 1,60. Eu preciso reduzir então essa janela aqui 40 centímetros. Então vou lá na ferramenta esticar, abro a janela, ó, fora do objeto, dentro do objeto, pegando as linhas que eu quero alongar. Ponto de referência, um ponto qualquer. O destino, arroba. Agora eu quero reduzir, né, essa janela. Então eu quero que ela tenha 40, vai ter que andar 40 isso, mas para a esquerda. Negativo, menos 0,40,0. Ó, fechou então aqui. E agora então eu posso mover, lembrando então com a precisão ativada, desse ponto exatamente do canto aqui, para cá. Eu posso apagar o original aqui. Deu. Por fim, falta só a janela do banheiro. Vou pegar essa janela aqui. Vou mover ela para deixar já mais próximo do banheiro. Vou rotacionar essa janela aqui. Ó, rotacionar. Clico no ponto do centro de rotação. Clico no ponto de referência, então 2 vezes no mesmo lugar, pode ser, com o botão esquerdo. E eu vou rotacionar ela, né, lembrando que o sentido do ângulo informado é anti-horário, eu quero que ela venha, na verdade, 90 em sentido horário, então é menos 90 graus. Menos 90 graus, ó, ela fez então certinho aqui. E eu preciso reduzir, aqui tem 60 e aqui tem 1,40 m, lembrem, né, que essa janela aqui é essa aqui que tem 1,40 m. Então eu tenho que reduzir ela a 80 centímetros. Então posso usar a ferramenta esticar, abrir uma janela, lembrando fora do desenho, e a outra linha que intersecione as linhas que eu quero reduzir ou alongar. O ponto de referência vai ser um ponto qualquer, pode ser esse ponto aqui mesmo. E eu vou digitar, né, arroba 0 no x, vírgula, menos, que é para baixo, 0,8 no y. Ó. Reduzi então, a janela tinha 40, ficou com 60 centímetros. E eu posso então mover agora essa janela desse local aqui, seleciono a precisão, né, ativo, aqui para cá, apagando o original. Então agora tenho todas as janelas e vou inserir o texto, então informando a dimensão dessas janelas. Nas portas a gente tinha o comprimento, a largura e a altura, e agora nas janelas nós temos a largura, a altura, barra o peitoril. Então aqui, ó, tirei aqui a precisão, tá? Senão fica ruim de inserir. E no LibreCAD acontece isso às vezes, ó, ele some, né? Aqui, ó, agora não vai sumir mais. Mas às vezes o texto não aparece, ele está aqui, mas não aparece. Então muda o zoom, o nível de zoom que ele vai aparecer. Vou colocar ela aqui, ó. Ó, não alterei o layer. Venho aqui, layer texto. Já vou ativar o texto aqui agora. Essa janela aqui, ela tem 2 metros.
2 por 1,20 por 90. Essa janela aqui ela tem 60, né? 60 por 60, peitoril de 1,50. Então aqui, ferramenta texto, 60 por 60 e o peitoril 150 para essa janela. E o ângulo aqui é 90 graus. Opa, ficou 600 aqui. Vamos lá novamente. Só tira um zero. Ok. Agora sim, 60 por 60 por 150. Essa janela aqui tem 1,60. 1,60 por 1,20. Peitoril também 90. Ângulo 0, né? E aqui nós temos uma janela, então, de 2 metros por 1,20, peitoril 90 também. E com isso, então, finalizo essa parte de inserção das esquadrias.